Graça e paz, família, tudo bem? Família, eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem ficado muito na minha mente. Eu estava relutando para fazer esse vídeo, mas vamos lá. O que acontece? Todo mundo tem acompanhado o que tem acontecido com o jovem Miguel, com o menino, com o chamado profeta Mirim, né? E ele virou motivo de zombaria, motivo de chacota, motivo de até música ele virou, né, na verdade. E o que mais tem me assustado, e esse é o motivo desse vídeo, o que mais tem me assustado é que os maiores perseguidores dele não são ímpios. Os maiores perseguidores dele são cristãos. São cristãos fazendo músicas, fazendo dancinhas, brincando. Aqui não é língua estranha, que não é. O ponto não é se é língua estranha, se ele está fazendo, se o que ele falou é língua estranha ou não. Mas qual é a mensagem que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, qual é a mensagem que nós estamos entregando para aqueles que não são cristãos? Qual é o posicionamento da igreja a respeito de tudo isso? Porque nós somos chamados para pregar um evangelho genuíno e verdadeiro. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, mas também Jesus disse: amai ao próximo como eu te amei. Se fosse Jesus se colocando no lugar de Jesus, qual o posicionamento de Jesus a respeito disso? Jesus exortaria ele, faria que ele estava errado e faria chacota dele, ou direcionaria ele ao ensinamento, ou direcionaria ele a ele começar a fazer o que a palavra condiz com o certo, o que a palavra nos ensina? Eu entendo que nós temos que ter posicionamento, ter um posicionamento como igreja. E esse posicionamento como igreja não é um posicionamento de perseguidor, mas sim de instrutor. Nós temos que instruir aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Nós temos que levar a mensagem que Cristo nos ensinou. Evangelho não é você afastar as pessoas pelo pecado que ela comete, mas é sim a mostrar às pessoas o pecado que ela está cometendo e chamar elas ao arrependimento. E como que as pessoas vão seguir um evangelho que hoje em dia está se tornando motivo de zombaria? E sabe o que é que mais me assusta? Que nós, como igreja, em vez de estar sendo atacado, nós que estamos nos atacando. Nós não estamos atacando o mundo que está nos atacando. Não. Nós estamos nos atacando. Igreja A falando de igreja B, igreja C falando de igreja D, e assim sucessivamente. A missão do evangelho é pregar a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho genuíno de Jesus. Mas quando eu curto, quando eu comento, quando eu compartilho coisas que ferem a igreja, que ferem a sã doutrina, que ferem a palavra do Senhor, eu estou me tornando um perseguidor do evangelho. Quando eu dou margem, quando eu dou audiência a palavras que ferem a palavra do Senhor, que ferem o evangelho. Ah, mas está errado. Sim, está errado. Eu tenho que orar, ensinar no caminho. Eu tenho aprendido que ensina o seu filho no caminho que deve andar. Não se trata só de pai para filho. Eu tenho a missão como pai que eu devo sim ensinar meu filho no caminho, ensinar meus filhos no caminho que devem andar, mas eu também, como um servo do Senhor, como um ministro
Cristo, do Evangelho, eu tenho que ensinar aqueles que não estão no caminho qual é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, o meu posicionamento como cristão não é fazer parte dessa zombaria, não é fazer parte dessa perseguição, não é fazer parte de toda essa polêmica, mas é me colocar em oração. Orar pela vida desse jovem, orar pela vida de todos esses que estão zombando do Evangelho, porque minha função não é persegui-los, mas é zombar. Jesus na cruz, ele falou: Pai, perdoa-os. Perdoai-vos porque não sabem o que fazem. Jesus estava na cruz, já tinha passado por perseguição, já tinha passado por açoite, já tinha sido crucificado. E uma das suas últimas palavras foi pedir perdão pela humanidade. Estevão, quando foi apedrejado, ele também falou: Senhor, ele pediu perdão aqueles que estavam apedrejando ele. E nós hoje em dia nós fazemos o que? Nós perseguimos a pessoa que está falando mal, que está julgando, que está criticando, que está brincando. Essa função perseguidor não pode, um cristão não pode ser perseguidor. O perseguidor é o inimigo. Nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra os principados e potestades. A minha função como um seguidor de Cristo, a minha função como um cristão, a minha função como servo do Senhor, a minha função como um cristão genuíno é te amar. É amar ao próximo como Jesus me amou. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E depois vem amar ao próximo sobre todas as coisas. Como que eu vou falar que eu amo Deus? Como que eu falo que eu amo a Jesus? Como que eu falo que eu sou templo do Espírito Santo se eu não estou indo conforme a sua palavra? A palavra não diz que a igreja tem que ser perseguir o seu irmão. A palavra não diz que a igreja tem que ser quem tem que perseguir o próximo, não. A palavra diz que a igreja foi uma igreja perseguida. A função da igreja é amar, orar, interceder, mostrar Jesus para aqueles que o não conhecem. Então que possamos nos tornar a igreja que agrada a Deus. Que o posicionamento nosso como igreja do Senhor seja um posicionamento de intercessores que clama por arrependimento daqueles que estão cometendo os pecados que não agradam ao Senhor. Que nós possamos ser intercessores, clamar a Deus pelas vidas que ainda não conhecem Ele. Que possamos parar de perder tempo com coisas que ferem o Evangelho, parar de perder tempo com coisas que ferem a palavra, que ferem o posicionamento de um cristão, que possamos parar de perder tempo com coisas que nos direciona ao contrário do que o Senhor quer, que nos tira do foco, que possamos estar focados, que é pregar o Evangelho do Senhor, adorar a Deus acima de tudo, e mostrar às pessoas que não o conhecem quem é o verdadeiro Jesus, porque as pessoas só chegam a Jesus quando vê Jesus em nós. Se as pessoas não ver Jesus em nós, ela não vai chegar a Jesus através de nós. Não, que possamos refletir o brilho do Senhor e que as pessoas possam ver o Jesus que nós falamos, que nós pregamos em nós primeiro, para depois elas sentirem a presença de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, que você possa viver o que o Senhor tem para a sua vida, que você venha estar no posicionamento que Deus quer, e que as pessoas venham ver em ti, em mim, o Deus que nós servimos. Que nossa boca não venha ser boca, não venha sair palavras de perseguição, palavras de maldição, que da nossa boca venha sair a mais pura adoração ao Senhor, e que através do nosso falar, do nosso andar, do nosso posicionamento, vidas venham se entregar a Ele. Que Deus te abençoe.